Olá, eu sou o PV e esse é o Tarô das Estações. E agora, Tarô das Estações no YouTube. Atendendo a pedidos, muitas cartas que chegaram. Agora, finalmente, a gente vai ter aqui nosso canalzinho no YouTube, onde inicialmente a gente vai trazer leituras para cada signo. E hoje aqui, vocês, leoninos, né? A gente vai fazer a leitura de vocês. Mas antes da gente entrar na parte da leitura em específico, preciso dar esses recados, né? Talvez vocês já saibam, mas é sempre bom reforçar. Leituras coletivas do YouTube, elas não necessariamente vão ressoar com você, porque é uma energia muito abrangente, são muitas pessoas, então você só pega aquilo que fizer sentido na sua realidade. E sempre buscando adaptar para a sua realidade também, né? Então, espero que vocês gostem, espero que vocês engajem aqui junto no canal. E vamos lá para a leitura de vocês, tá bom? E também, ó, leitura terapêutica, tá? Então, vai ter que ter reflexão, vai ter que pensar, vai ter que ver aquilo que está fazendo sentido dentro do seu momento atual. Mas vamos lá, sem mais delongas, leoninos, vamos tirar aqui primeiro uma energia inicial para a semana de vocês. Veio aí, ó, já. Julgamento. Energia do julgamento, ó, renovação. Leoninos e leoninas aí, precisando renovar a vida, talvez aí, ó, prestes a iniciar um novo capítulo da sua vida. Então, porque a carta do julgamento, ela tem muita essa energia aqui, né, bem parecida até com o Rider-Waite, né, tem aqui esse anjo tocando trombeta, ela é a carta do juízo final, né, lá dentro do cristianismo, essa ideia de que os mortos vão ressuscitar para uma nova vida. É claro que a gente não está falando literalmente disso aqui, do juízo final cristão, é só um simbolismo para a gente pensar que a gente precisa construir algo novo na nossa história, né? A gente talvez esteja encerrando um capítulo. E por quê? Porque o julgamento, ele é a penúltima carta dos arcanos maiores para a gente chegar no mundo, que significa completude, significa a conclusão de um ciclo, né? Para a gente poder começar uma nova jornada. Então, é esse momento de revisão da sua história. Talvez você precise, essa semana, olhar para a sua trajetória, e aí pode ser a sua trajetória da vida inteira, ou pode ser sua trajetória profissional, sua trajetória do relacionamento afetivo que você tá, ou daqueles que você já teve, das suas amizades, da sua família, como você se portou nesses espaços, para você ver assim, o que precisa ser renovado aqui, né? O que precisa ser valorizado também, né? Porque às vezes, estava até numa leitura que eu fiz, né, há um tempo atrás, eu conversei com a pessoa de como que a nossa memória é muito seletiva. E às vezes a gente vivenciou grandes conquistas, grandes vitórias na nossa trajetória, mas depois que aquilo passa, a gente esquece. E aí a gente está enfrentando um outro problema e a gente não lembra que a gente já venceu tantos outros, sabe? E aí a gente fica se achando fraco, fica se achando pequeno, pouco. Então o julgamento vem falar, olha para a sua trajetória e vê o que você já conquistou. Você já está aqui, ó, no limiar da jornada, né? No final, na conclusão de uma jornada. Então, vamos valorizar aquilo que a gente construiu, aqueles percalços que a gente passou, mas a gente venceu. E aí você vai me dizer assim, ai PV, mas eu ainda estou no meio de um grande problema, de uma grande situação. Beleza, mas você não é a mesma pessoa de quando começou isso, de quando começou essa trajetória. Você é uma pessoa mais fortalecida. Você pode até dizer que não, pode não perceber, mas você é uma pessoa mais fortalecida. A gente está o tempo todo angariando recursos, reflexões, né, experiências que enriquecem a gente. Mas a gente precisa lançar mão disso. A gente precisa lançar mão desses recursos para transformar a nossa realidade. Então, o julgamento aqui fala, olha, é uma energia dessa semana de você ter um momento seu para você analisar isso. Me fala também, não posso deixar de falar, né? Ela tem uma energia espiritual, então se você tem algum tipo de tradição religiosa que você segue, ou mesmo que você não siga, né, de uma forma estruturada, né, pertença a algum tipo de religião, mas se você tem algum tipo de apego espiritual, apego também não seja a melhor palavra, se você tem algum tipo de afinidade a alguma tradição espiritual, pode ser uma semana de se conectar com isso, porque, claro, para quem acredita, tá? Se você não tem nada, se você não acredita em espiritualidade, em religião, não tem problema nenhum. Você adapta para sua realidade, que talvez seja, olha, tirar um momento, esse lance da trajetória. Mas se você tem algum tipo de crença, se conecta com isso, sabe? Porque pode te ajudar e sustentar, talvez, a passar por isso que você esteja enfrentando nesse momento. E ao mesmo tempo me vem um quê de perdão, sabe? Que pode ser o auto-perdão, mas talvez exista alguma situação com alguém que você está relutando em perdoar,
que talvez você sinta que precisa, mas não consegue. Então, olha com carinho pra isso, tá? Olha, e aí, quando eu falo com isso, eu não tô dizendo que você é obrigado a perdoar. Ninguém é obrigado a nada. Eu tô dizendo de que se você sente que você gostaria de fazer isso, mas tá doendo, tá difícil, dê tempo ao tempo. Não tô dizendo também que você tem que fazer isso essa semana, mas talvez seja a semana para você olhar para isso com um pouquinho mais de cuidado, sentindo o que de fato você quer fazer, sabe? Se você quer perdoar e como que você vai fazer isso. Não existe uma receita de bolo. Só pra bolo mesmo, pra vida não existe. E muito menos pra como que você tem que perdoar alguém, assim. É você que tem que sentir. Perdão é um ato íntimo, né? É um sentimento que a gente tem e que precisa ser muito bem visto, muito bem cuidado. Então essa é a energia inicial aqui dessa semana, né? Eu ia falar só, né? Não, é isso tudo. Mas vamos ver aqui se o tarô vai continuar, né? Vou tirar algumas cartinhas aqui pra gente poder continuar conversando. Então, leoninos. Em algum momento eu falei geminianos? Me veio isso na cabeça agora. Espero que não. Eu lembro que no começo eu falei leão. É leão mesmo, leoninos aqui. Mas vamos lá. É tanta leitura que a gente faz que a gente até acaba confundindo os signos. E leão, tá? Não tá querendo vir não. Vamos ver. Vira e não vira. Agora veio. Os enamorados aqui pra vocês. Ou o que já me confirma de certa forma que existe aí talvez uma parcela de pessoas que talvez estejam, eu não vou dizer no relacionamento, os enamorados dá muito uma noção de um relacionamento amoroso, pode ser, mas não é só isso, tá? Qualquer tipo de relação que você tenha com alguém me traz um pouquinho daquela ideia do perdão, tá? Porque ela caiu numa casa de prioridade, você tem que priorizar as suas relações, mas umas relações baseadas no seu sentimento, no seu coração, naquilo que você de fato quer fazer, e não que o outro quer que você faça, tá? Eita, caiu aqui, peraí, gente. Peraí que eu vou pegar aqui. Vamos lá. Veio aqui a temperança, equilíbrio, bondade, desafio. Na casa do desafio, né? Então já me fala aqui que talvez precisa ter um diálogo que seja minimamente amistoso. Linka um pouquinho com a ideia do perdão, porque nenhum perdão é dado se alguma coisa não aconteceu, né? Alguma coisa precisa ter acontecido para alguém se sentir ofendido, minimamente, para existir uma necessidade de perdão. Então, talvez até chegar a esse ponto do perdão, precise ter uma conversa, que a temperança já está falando aqui, olha, talvez seja difícil para você essa conversa, porque você quer ter razão, você talvez tenha a razão na situação, mas, sabe, aquele sentimento ferido talvez traga palavras não tão doces nesse tipo de conversa. Então, é um desafio para você, tá? Mas vamos ver aqui um conselho também. Vamos lá. Eita. Virou aqui. O sol. Ia virar aqui o carro, mas não chegou a cair, então não aceitei não. A gente já pode falar aqui que tem uma energia de movimento aqui. Coisas precisam ser movimentadas, se a gente for pensar com a energia do carro, tá? Mas aqui com o sol como conselho, me traz muito essa noção. Nossa, vem realmente sol com enamorados, pensando aqui no perdão que o julgamento falou, me vem uma noção mesmo de relações, sabe? Relações e com o conselho do sol vem muito essa ideia assim, as relações precisam ser benéficas, elas precisam ser saudáveis, a gente não precisa ficar arrastando relações que já não condizem com quem a gente é hoje, sabe? Às vezes a gente tem relações que a gente cultiva de muitos anos e tem um ditado, mas eu sou péssima com isso, não vou me lembrar o ditado. A ideia dele tá na minha cabeça, alguma coisa como tempo não é posto. É alguma coisa assim, de que não é só porque tem um tempo, uma relação, que ela precisa permanecer na nossa vida. Ela pode ter feito sentido numa outra época da nossa vida, mas talvez não mais agora. Então, há de se ter um cuidado, sabe? Com as suas relações, né? Alinhadas com a verdade, porque o sol vai sempre falar de verdade. O sol saiu na leitura de... Caramba. Eu gravei agora há pouco, mas eu já esqueci. Foi... Leão? Não. Leão são vocês. Foi Gêmeos? Poxa, agora eu não vou ter certeza, não tem nem a ordem aqui que eu gravei. Deixa eu ver se eu consigo achar. Talvez Câncer. Eu acho que foi Câncer. Enfim, dá uma pesquisadinha nesses vídeos aí que você vai poder ver depois. Mas aí, leoninos e leoninas, me vem muito essa noção de, olha, você precisa cultivar as suas amizades, mas pelo lado luz, tá? Não é pela sombra, não.
É luz no sentido de ser saudável, ser bom. Por isso que aqui o perdão, que eu falei com o julgamento, mas também com os enamorados, vem muito essa noção aqui de cuidado para que as suas emoções, né? Porque os enamorados é muita emoção, né? E por mais que ele tenha saído na casa de prioridade para essa semana, tem que ter o caminho do meio, né? Porque o desafio é a temperança, né? De ter aí esse caminho do meio, do equilíbrio que precisa ser feito. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, sabe? Nem sei 8, nem 80. Mas aqui com a prioridade com os enamorados, fala para ter um cuidado no campo emocional, ao mesmo tempo de que você pode permitir que suas emoções apareçam, sabe? Mas ao mesmo tempo é meio confuso, né? Tarólogo é meio contraditório às vezes. É porque fica me vindo duas ideias, assim. Cuidado com as suas emoções em excesso, mas também permita-se sentir, sabe? Talvez você venha vindo de um momento onde existe muito bloqueio no campo emocional, sabe? Muita dificuldade de expressar as suas emoções, de expressar aquilo que você gosta, aquilo que você quer que seja, o seu coração mesmo, a sua essência. E aí os enamorados estão vindo aqui muito, olha, dá vazão a isso, mas me fala que talvez você tenha uma tendência, sabe de quando você pensa numa mola, sabe aquelas molas? Quando você comprime uma mola, você consegue segurar ela. O que acontece? A força que você está fazendo para comprimir, acho que meu áudio vai sair errado porque eu estou falando na frente da mão. A força que você está fazendo para comprimir, quando você soltar, essa mesma força vai vir agora para expansão. Então vai ter uma força ali, né? É a mesma coisa, né? De quando você reprime muito algo, chega um momento que quando você libera e sai do 8 para o 80 de uma vez só. E às vezes é um processo natural, né? Mas aí a temperança fala que você tem que encontrar esse caminho do meio aí, entre o 8 e o 80, sabe? Então acho que é por isso que fica vindo essa ideia meio que contraditória de se permite, mas vai com cautela, sabe? Pra você não pesar a mão também no campo dos sentimentos. Mas suas emoções precisam ser vistas, tá? É uma prioridade para sua semana e até pensando no perdão que a gente tinha falado ali com o julgamento. A temperança como desafio, já meio que deixei aqui um pouco claro, é a ideia mesmo desse equilíbrio. Equilíbrio que precisa ser alcançado, mas ao mesmo tempo conversas difíceis que precisam ser feitas essa semana precisam ser pautadas mais do que apenas pela razão, né, de eu ter a razão, precisam ser vindas, ou melhor, precisam ser permeadas pela bondade, sabe? Ter uma fala mais equilibrada, mais cordial, né? E aí eu não tô falando pra ser bobo, tá? Não tô falando pra ser bobo. Ser bom é diferente de ser bobo. Eu tô falando que talvez você precise ter esse cuidado a mais, até mesmo como a gente viu aqui com os enamorados, pra não ultrapassar certos limites, sabe? Sabe quando você tem a razão, mas dependendo da forma que você traz isso, você que saiu errado na história? É mais ou menos isso que vem aqui. E aí, como eu falei com o Sol como conselho, de que a verdade vai ter que pautar essas conversas, essas relações, o perdão que talvez você tenha que oferecer para você trazer mais luz, né? E luz é símbolo para a verdade, mas da sabedoria também, né? E é uma carta muito favorável, né? Então me fala que se você conseguir fazer isso aqui essa semana, a tendência é de que as coisas se abram, sabe? Os caminhos possam se abrir mais para você e também principalmente porque você vai deixar pesos que são desnecessários serem carregados, né? E assim, com todo respeito, tá? Pesos podem ser qualquer coisa, podem ser relações, podem ser lugares, podem ser situações que você está arrastando e protelando demais. Mas não entenda no sentido negativo se eu estiver falando de pessoas e relações, né? Peso no sentido de algo que já não está fazendo mais sentido, né? E se não faz sentido, por que a gente vai manter, né? Por respeito a alguma coisa, talvez em respeito a essas memórias, a gente precise redimensionar essa relação num outro lugar pra gente, no nosso coração, né? Como a gente viu aqui, seguindo o nosso coração com os enamorados. Mas é isso, essa é a leitura pra vocês. Espero que tenha feito sentido. Se não, tá tudo bem, você pega só aquilo que fizer e você compartilha com outras pessoas que possam se identificar também. E espero que vocês voltem aqui novamente. Deixa aqui um like pra mim se fez sentido pra você, se você gostou, e compartilha com mais pessoas, tá bom? Um grande beijo pra você e que a gente possa se encontrar nos próximos vídeos. Beijo, tchau, tchau.